Paz e graça, povo de Deus. Jesus abençoe a vida dos meus irmãos. Amém. Tudo na santa paz do Senhor. Glória a Deus, né? Jesus é bom. Estão preparados para o milagre da parte de Deus? Está preparado para uma cura? Está preparado para aquilo que Deus há de fazer na vida de cada um de vocês? Continue crendo e confiando que o Senhor é fiel. Estou com a Bíblia aberta aqui em Mateus 7, aonde a palavra do Senhor diz assim: nem tudo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fazemos muitas maravilhas? E então lhe direi abertamente: nunca vós conheceis, apartais vós de mim, vós que pratica a iniquidade. Eita, meu Deus! Eita, Jesus! Só essa fala aqui, meu irmão, é de arrepiar. Essa fala aqui é da gente assim, daqueles que anda torto, anda errante, falando o nome de Deus, mas está praticando a iniquidade, está no pecado, está errando, mas não quer se endireitar. Eita Jesus, esse daqui, meu irmão, se não voltar para o primeiro amor, se não se arrepender de verdade, se não fizer as coisas para o Senhor com temor, com respeito, com dedicação, infelizmente não vai ter acesso ao reino de Deus. Esse, quando chegar naquele dia, vai ficar para o lado de fora. Não quer obedecer, não quer servir a Deus de verdade. Usa o nome de Deus em vão. Usa o nome de Deus para se engrandecer, né? Para enganar. E na verdade, não está fazendo para Deus. Só está usando o nome de Deus. E Deus, que não é bobo nem nada, ele está de olho em todos eles. Para quando chegar naquele dia, eles vão ficar para o lado de fora. Não vai ter acesso ao Senhor. E o Senhor aqui diz, né? Não te conheço. Se muitos estão achando que falando de Deus, pregando a palavra de Deus, mas não está servindo a Deus de verdade e acha que vai ter acesso ao trono, oh meu Deus, eu sinto muito, mas vai ser muito triste naquele dia. Eu quero estar perto do Pai. Eu tenho feito de tudo, meus irmãos, tenho tentado, tenho resistido às coisas más, tenho me afastado de coisas que não prestam, tenho orado a Deus todo dia para me libertar, para me endireitar, me consertar diante dele. Eu falo do Senhor de verdade, de todo o meu coração, porque naquele dia eu quero estar pertinho do meu Pai. Eu não quero passar a minha vida toda falando de Deus, para quando chegar naquele dia estar afastada dele. Ele olhar para mim e falar: afasta de mim, que eu não te conheço. Meu Deus, eu quero estar na obediência com o Senhor. Eu quero estar levando a palavra dele com verdade, com amor, com temor, com dedicação. Eu quero estar na obediência com o Senhor, porque eu quero garantir o meu lugarzinho lá, ao lado do Pai. Eu quero ter esse privilégio do Senhor olhar para mim e me chamar para perto dele. Mas infelizmente aqueles que estão falando de Deus, pregando a palavra de Deus, né? Diz que está fazendo para Deus, mas o único que não sabe que está fazendo para ele é Deus, porque Deus está vendo tudo, usando o nome de Deus, né? Para enganar, para enriquecer, para tirar proveito.
mas o único que não está fazendo é para Deus. E Deus não é bobo, Deus está vendo tudo. E quando chegar naquele dia, infelizmente não vai estar, né, perto de Deus. E aqui muitos, né, diz que cura em nome de Jesus, que expulsa demônio em nome de Jesus, né, que profetiza em nome de Jesus. Mas o Senhor Jesus não está nesse negócio. Quem está fazendo o milagre não é o Senhor. Quem está recebendo a profecia não é de Deus, né? Então, se esses que profetizaram, expulsaram o demônio, curaram, dizem eles em nome de Jesus. E quando chegou lá, quando vai chegar naquele momento, o Senhor vai dizer: aparta de mim que eu não te conheço. Aí fica a pergunta, hein, meu irmão? Ele expulsou em nome de quem foi que estava ali, né? Quem foi que ele profetizou ali? Quem era que estava nele, né? Quem foi que curou ele? Foi quem? Porque Jesus não foi. Aí fica a pergunta, né? Porque Jesus não foi. Porque aqueles que chegar diante de Jesus e falar: expulsamos demônio em teu nome, profetizamos em teu nome, curamos em teu nome, e ele chegar e falar: afasta-se de mim que eu não te conheço. Coitado daquelas pessoas que receberam a cura, coitado daquelas pessoas que receberam a profecia, coitado daquelas pessoas, né, que recebeu daqueles. Deus é mais, sangue de Cristo tem poder. Por isso, meus irmãos, que a gente tem que ter discernimento do Espírito Santo. Por isso que a gente tem que buscar a verdade no Senhor, né? Buscar conhecimento através da palavra, para que não venha um desses profetizar para a gente, dizendo que é em nome de Jesus, mas não é nada Jesus, não está nesse negócio. Dizendo que está expulsando o demônio está sendo expulsado, mas não é Jesus que está naquele negócio. A gente tem que estar ligado com o Senhor Jesus, né? Buscar cada dia o discernimento do Espírito Santo, para quando alguém abrir a boca para profetizar em nome de Jesus para nós, a gente ter certeza que ali é Jesus mesmo que está falando conosco, né? Quando vier orar por a gente por uma cura e a gente ser curado, a gente tem que saber mesmo, ter discernimento que ali é o poder de Deus que está sendo operado na vida da gente. Porque, meus irmãos, quem tem o discernimento, ela não se engana quando o irmão está sendo usado por Deus, quando ele está ali profetizando em nome de Jesus. Porque quando você tem o discernimento, você não é enganado, porque o próprio Espírito Santo de Deus, ele confirma em você. Quando alguém abre a boca para falar de Jesus para você, quando você sabe que a pessoa ali é de Deus, um servo de Deus que está sendo usado por Deus, não tem como você se enganar. Não tem como você falar que não é de Deus, só se você não tiver discernimento do Espírito. E só se você não tiver ligado com Deus. Porque se você tiver, você vai saber se é Deus ou não. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com quem chega para fazer uma oração para a gente, quem chega colocando as mãos na nossa cabeça, porque você não sabe como é a vida daquela pessoa, se ela tem uma vida com Deus ou não. Você tem que saber se ela tem autoridade para usar o nome de Jesus, porque aqui esses que usam não têm autoridade, não tem o poder de Deus. Só fez usar o nome de Jesus para enganar. E esses, quando chegar naquele dia, não vai ter acesso ao reino de Deus. Para a gente ter acesso ao reino de Deus, temos que andar nos caminhos do Senhor, na obediência com o Senhor, né? Ser homem e mulher de oração, servir a Deus de verdade, né? Não enganar, não andar mentindo, falar sempre a verdade,
se sair de situações que não é para o servo de Deus estar, se sair de conversas que não é para estar. Então, para ter acesso ao reino de Deus, é uma caminhada longa, é uma caminhada assim, muito estreito o caminho, né? Mas aqueles que querem estar perto do Pai naquele dia, tem que andar alinhado com o Senhor, tem que andar na obediência. Você tem sido obediente ao Senhor? Você tem que falar do Senhor com verdade? Você tem tido temor pelas coisas de Deus? Você tem deixado Deus te usar verdadeiramente? Você tem buscado a presença do Senhor? Você tem sido uma mulher de oração, um homem de oração? Temos que ter essa comunhão com Deus, para que a gente não venha a ser enganado por esses falsos, né? Que usam o nome de Deus para profetizar no nome dele e não é ele. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente abrir a boca para falar de Deus para uma pessoa, né? Eu antigamente, quando eu me converti logo, eu já me enganei algumas vezes de chegar em determinado lugar e ver as pessoas ali dizendo que estava falando de Deus, que era Deus, e muitas vezes eu não tinha o discernimento do Espírito, né? Quando falava em línguas estranhas, eu achava que era Deus, porque eu acho muito lindo os dons de Deus na vida dos servos, daqueles que Deus dá, aquele que é dom de verdade, que é dom de Deus, que é dom do Espírito Santo. São muitos dons lindos, né, que Deus derrama na vida dos servos. Então eu ficava impressionada quando eu via alguém falando em línguas estranhas. Eu achava muito lindo. Eu acho muito lindo, mas quando é de Jesus, quando é o Senhor que está usando, quando é o Espírito Santo de Deus, então eu ficava muito impressionada e não tinha o discernimento. E muitas vezes já me enganei com pessoas achando que estava falando a língua estranha de Deus e não estava. Depois que Deus me deu o discernimento que eu pedi para o Senhor, eu disse a Deus, fiz uma prova com Deus, né? Eu disse, Senhor, me dá o discernimento de espírito para quando eu chegar na tua casa, que aquelas pessoas estiverem falando em mistério, em línguas estranhas, eu não me enganar. Eu pedi até um sinal ao Senhor para quando alguém estivesse falando, Deus me tocasse na hora. E justamente isso aconteceu. Então, quando eu chego em determinado lugar, que eu vejo alguém falando em línguas ou não, se é de Deus, eu sei. O Espírito Santo confirma em mim. Se não é, não sinto nada. Aí é a confirmação do Senhor. Para que a gente não venha se enganar, meus irmãos. Porque nem tudo que diz Senhor é Senhor, né? Aqui a própria palavra fala. Nem todos aqueles que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Então, nem todos aqueles que diz, tá falando em nome de Jesus, é de Jesus. Nem sempre ali Jesus está ali, não está naquele negócio. Então, a gente tem que ficar atento, né? Pedir a Deus o discernimento do Espírito, para que a gente não venha se enganar, porque o inimigo também fala em línguas. Então temos que ficar atento, viu? Porque ele conhece também a palavra de Deus. Então esses, quando chegar naquele dia, não vai ter o acesso ao reino de Deus. Meus irmãos, o caminho do Senhor é estreito mesmo. As coisas com Deus, ou é ou não é. Para você ter acesso, para você chegar naquele dia, você tá do lado do Pai, né? No lado de Deus, ali no trono do Senhor, no céu. O caminho é estreito mesmo. A gente tem que estar alinhado mesmo com o Senhor. Mas aí, meu irmão, a gente fala assim, né? Se a gente entregou nossas vidas para Jesus,
Por que andar torto? Por que andar errando? Não é a nossa salvação? Esse não é o propósito da gente ter acesso ao reino de Deus? Então, para que a gente se converteu? Se não for pela nossa salvação. Então, se a gente quer ser salvo, né? Naqueles dias a gente quer estar do lado de Jesus. Então, vamos andar alinhado com o Senhor. Vamos estar nos caminhos verdadeiramente, servindo de verdade, buscando as coisas de Deus, né? Nos enchendo da presença dele, do poder dele, para quando a gente vinha orar pela vida de uma pessoa, que ela vinha sentir o poder de Deus na vida dela, através de nós, da nossa busca com o Senhor, que na hora que a gente interceder por um irmão, que a presença de Deus desça ali naquele momento, que Deus entra ali naquele momento, ele desça com o poder dele, dando cura, libertando aquela pessoa através da nossa oração, através das nossas profecias, né? Usando o nome de Jesus com autoridade. Buscar esse Deus para quando alguém precisar da gente numa oração, né? Numa libertação, que quem liberta é Deus, quem convence é o Espírito Santo. Mas Deus deixou os santos dele aqui na terra, que somos nós, para levar o nome dele, para usar com autoridade, né? Porque o Senhor nos deu, gente, autoridade e poder. Vamos se aproximar mais de Jesus, vamos conhecer mais esse poder, vamos nos envolver mais com as coisas de Deus, ter mais momento de oração, ter mais momento de jejum, né? Fazer propósito com Deus, só nós e Deus ali, para a gente obter resposta da parte de Deus. Ter mais uma intimidade, a gente tem que conhecer o nosso Pai. Temos que servir a Deus, mas temos que conhecer Ele. Senão, o que vai ser de nós naquele dia? Não é? Glória a Deus por isso. Jesus, ele fala com a gente o tempo todo através da palavra. Não tem por que a gente se enganar, né? Ele nos ensina como buscar Ele, como falar com Ele, como chamar a presença dEle para nós. Deus tem tantas coisas maravilhosas para nossas vidas, né? Muitas vezes a gente só chega nos pés do Senhor para pedir coisas materiais. E muitas vezes a gente esquece de buscar o espiritual da parte dEle. Temos que nos fortalecer na presença de Deus, nos revestir do poder dEle, para que a gente venha enfrentar o dia mal, para que a gente venha ter autoridade para expulsar o mal nas nossas vidas e na vida de outras pessoas. Mas para isso a gente tem que buscar esse poder. Mas de verdade, não é só falar de Deus e pronto, é ter essa intimidade com Ele. Ser servo do Senhor não é só ler a Bíblia, não é só passar a palavra dEle, não só é ir para o culto, isso tudo faz parte. Mas o melhor é a nossa intimidade com Ele. Só a gente e Ele, aqueles momentos ali que a gente só tá a gente e Deus se derramando diante dEle, falando com Ele, buscando a presença dEle. Isso é maravilhoso. Eu falo para Jesus todo dia, ainda que me falte tudo, Senhor, mas que não me falte a Tua presença. Glória a Deus. Aleluias. Eu amo falar desse Jesus. Eu amo falar de Jesus. Amém, meus irmãos? Que vocês tenham essa mesma vontade de falar de Deus. Que vocês venham ter essa mesma vontade dentro de vocês de clamar esse Deus, de buscar resposta nele, de orar, de ter essa intimidade, de ter essa presença, de ter essa autoridade de Deus na vida de cada um de vocês. Busque ao Senhor, ore mais, jejuma mais, que vocês vão ter resposta de Deus. Vocês vão ouvir Deus falar com vocês. Deus dá entendimento. É maravilhoso quando Deus fala com a gente, quando Deus dá um entendimento, quando Deus dá uma visão, quando Deus dá um sonho, quando Deus dá um recado a gente para passar para alguém, quando Deus dá um livramento que nos mostra. Isso tudo é uma busca com o Senhor. Busque a Ele hoje. Chegue diante dEle, diga que você quer a presença dEle, que você quer estar cheia do Espírito dEle, que Ele vai te dar.
Amém, glória a Deus. Mais uma palavra de fé da parte de Deus para a vida dos meus irmãos. Que Jesus continue abençoando grandemente a vida de vocês. Eu agradeço a Deus primeiramente, a Deus, e agradeço pela vida de cada um que é inscrito nesse canal. Que Jesus continue abençoando, multiplicando na vida de vocês. Amém? Glória a Deus. Jesus abençoe.